Capítulo 9. Sinais para reconhecer quando o espiritual caminha nesta noite e purificação sensitiva. As securas de que falamos podem proceder muitas vezes de outra causa que não seja esta noite e purificação do apetite sensitivo, como, por exemplo, de pecados e imperfeições, ou de frouxidão e tibieza, ou ainda de algum mau humor ou indisposição corporal. Por este motivo, quero indicar aqui alguns sinais para se reconhecer se a aridez provém da purificação sensitiva ou se nasce de algum dos vícios mencionados. A meu ver, há 3 sinais principais. O primeiro é a falta de gosto ou consolo, não somente nas coisas divinas, mas também em coisa alguma criada. Quando Deus de fato põe a alma nesta noite escura, a fim de purificar-lhe o apetite sensitivo por meio da aridez, não a deixe encontrar gosto ou sabor em coisa alguma. Nisto se conhece com muita probabilidade que esta secura e aridez não provém de pecados, nem de imperfeições recentemente cometidas. Se assim fosse, a natureza sentiria certa inclinação ou desejo de contentar-se em coisas diferentes das de Deus. Pois quando se relaxa o apetite em alguma imperfeição, logo vem a inclinação natural para essa mesma imperfeição, com maior ou menor intensidade, na medida em que se achou ali gozo e apego. Como, no entanto, esta repugnância para saborear as coisas do céu ou da terra pode provir de qualquer indisposição física ou melancolia, que muitas vezes não deixa achar satisfação em coisa alguma, é necessário o segundo sinal e condição. O segundo sinal para que se creia tratar-se de fato de purificação sensitiva é ter a alma lembrança muito contínua de Deus, com solicitude e cuidado aflito, imaginando que não o serve, mas antes volve atrás no divino serviço. Assim pensa, por causa do desgosto que sente nas coisas espirituais. Por esta disposição interior, bem se vê que tal aridez e secura não procede de relaxamento e tibieza. O próprio da tibieza, com efeito, é não fazer muito caso nem ter solicitude no íntimo pelas coisas de Deus. Na realidade, bem grande é a diferença entre secura e tibieza. Enquanto esta última causa na vontade e no ânimo muito relaxamento e descuido, tirando-lhe a diligência em servir bem ao Senhor, a secura, procedente da purificação, traz consigo o cuidado solícito que aflige a alma por pensar que não serve a Deus. Esta aridez, algumas vezes, é acompanhada por melancolia ou outro qualquer distúrbio. Mas nem por isto deixa de produzir seu efeito, purificando o apetite, porque priva a alma de toda consolação e a leva a buscar só a Deus. Quando tem somente uma causa física, tudo para só em desgosto e abatimento da natureza, sem esses desejos de servir a Deus que a alma sente na secura da purificação sensitiva. Neste último caso, porém, se o natural fica abatido, sem forças nem coragem para agir, por não achar gosto em nada, o espírito está pronto e forte. O motivo desta secura é a mudança operada por Deus na alma, elevando todos os bens e forças do sentido ao espírito, e como o sentido não tem capacidade para esses bens do espírito, fica privado de tudo na secura e no vazio. A parte sensitiva não tem habilidade para receber o que é puramente espiritual, e assim, quando o espírito goza, a carne se descontenta e relaxa para agir. Todavia, a parte espiritual, que vai recebendo o alimento, cria novas forças com maior atenção e vigilância do que antes tinha na sua solicitude em não faltar a Deus. Se não experimenta desde o princípio sabor e deleite de espírito, mas ao contrário, secura e desgosto, é unicamente pela novidade da mudança. Acostumado aos gostos sensíveis, o paladar espiritual ainda os deseja,
não se acha suficientemente adaptado e purificado para tão finos deleites, até que se vá dispondo pouco a pouco, por meio desta árida e escura noite, a sentir gosto e proveito espiritual, não pode experimentar senão secura e desabrimento, com a falta do sabor que antes encontrava com tanta facilidade. Os que Deus começa a levar por estas solidões do deserto assemelham-se aos filhos de Israel quando recebiam, ali mesmo no deserto, o manjar celeste dado pelo Senhor e no qual cada um achava o sabor apetecido, conforme diz a Escritura. Sabedoria 16, 20 e 21. Contudo, não se contentavam, e era-lhes mais sensível à falta dos gostos e temperos das viandas e cebolas do Egito, às quais já estava acostumado e satisfeito o seu paladar, do que a delicada doçura do maná celeste, donde gemiam e suspiravam pelas viandas da terra, tendo os manjares do céu. A tanto chega, pois, a baixeza de nosso apetite, que nos leva a desejar nossas misérias e ter fastio dos bens inefáveis do céu. Quando, porém, estas securas são causadas por estar o apetite sensível na via de purificação, mesmo que o espírito não sinta gosto algum no começo, pelas causas já declaradas, sente, no entanto, coragem e brio para agir, robustecido com a substância do manjar interior que o sustenta. Este alimento substancioso é princípio de contemplação obscura e árida para o sentido, porque esta contemplação é oculta e secreta àquele mesmo que a recebe. Junto com a secura e vazio na parte sensitiva, a alma geralmente experimenta desejo e inclinação para ficar sozinha e quieta, sem poder, e nem mesmo querer, pensar em coisa distinta. Se então os que se acham neste estado soubessem permanecer em sossego, descuidados de qualquer movimento interior e exterior, sem nenhuma preocupação de agir, logo naquela calma e ócio, perceberiam a delicadeza daquela refeição íntima. É tão suave esse alimento que, de ordinário, se a alma procura ou deseja saboreá-lo, não lhe sente o gosto, porque, torno a dizer, produz seu efeito na maior quietação e ócio da alma. É semelhante ao ar. Se o quisermos colher na mão, ele nos foge. Vem ao caso as palavras do esposo à esposa dos cantares. Aparta de mim os teus olhos, porque são eles que me fazem voar. Cantares 6, 4. De tal maneira põe o Senhor a alma neste estado e a conduz por tão diversa via, que se ela quiser agir com suas potências, em vez de ajudar a obra de Deus em seu interior, antes a estorvará, pois agora tudo lhe sucede ao contrário do que anteriormente. Eis a causa desta mudança. No estado de contemplação, quando a alma passa da via discursiva à outra mais adiantada, Deus é quem nela age diretamente e parece prender as potências interiores, tirando o apoio do entendimento, o gosto da vontade e o trabalho da memória. Tudo quanto a alma neste tempo pode fazer por si mesma não serve, como já o dissemos, senão para perturbar a paz interior e a obra que Deus faz do espírito mediante aquela secura no sentido. Por ser espiritual e delicada, esta obra divina é, em sua realização, tranquila, suave, solitária, satisfatória e pacífica, e muito alheia a todos aqueles gostos do princípio, muito palpáveis e sensíveis. Com efeito, esta é a paz em que, segundo diz Davi, Salmos 84, 9, Deus fala a alma para torná-la espiritual. Daqui procede a terceira condição. O terceiro sinal que há para discernir a purificação do sentido é a impossibilidade para a alma, por mais esforços que empregue nisso, de meditar
e discorrer com o entendimento e com a ajuda da imaginação, como costumava fazer anteriormente, Deus aqui começa a comunicar-se não mais por meio do sentido, como fazia até então, quando a alma o encontrava pelo trabalho do raciocínio, ligando ou dividindo os conhecimentos. Agora, ele o faz puramente no espírito, onde não é mais possível haver discursos sucessivos. A comunicação é feita com o ato de simples contemplação, a que não chegam os sentidos interiores e exteriores da parte inferior. Por isto, a imaginação e fantasia não podem apoiar-se em consideração alguma, nem doravante achar aí arrimo. Por este terceiro sinal, percebemos que o impedimento e desgosto das potências não provém de qualquer humor maligno. Quando procede desta última causa, em se acabando essa má disposição física, que é muito variável, logo a alma, com algum cuidado, consegue voltar ao que dantes podia fazer e as potências acham seus apoios habituais. Na purificação do apetite, porém, não sucede assim, porque, começando a alma a entrar nesta noite, sempre se lhe vai aumentando a impossibilidade de discorrer com as potências. Sem dúvida, para algumas pessoas, a noite não se inicia com tanta continuidade. Assim, algumas vezes podem tomar seus gostos e fazer considerações sensíveis. Devido talvez à grande fraqueza destas almas, não fosse conveniente tirar-lhes o leite das consolações de um só golpe. Vão, entretanto, sempre entrando mais nesta noite, e a purificação sensitiva faz enfim sua obra, se realmente forem chamadas à via mais elevada. Quanto às almas que não seguem pelo caminho da contemplação, são levadas por muito diferente maneira, e a noite cheia de securas não costuma ser tão contínua na parte sensitiva. Ora experimentam aridez, ora não. Se algumas vezes não podem discorrer, outras podem. Deus, com efeito, só as põe nesta noite a fim de exercitá-las, humilhá-las, reformando-lhes o apetite para que não adquiram gula viciosa nas coisas espirituais, mas não tem o fito de levá-las à via do espírito, que é a contemplação. Nem todos os que se exercitam deliberadamente no caminho espiritual conduzem o Senhor à contemplação, e nem mesmo a metade dos espirituais. O motivo disso só Deus sabe. Os que não são chamados à contemplação jamais se veem de todo privados quanto ao sentido desses peitos, das considerações e discursos, mas somente por alguns períodos intercalados, como já dissemos.